Para um verdadeiro apaixonado pelo mundo das duas rodas, o vibrante verde-limão é um selo inconfundível associado a uma única marca no planeta: Kawasaki. A empresa japonesa, junto com sua lendária série Ninja, conquistou-lhe o coração de milhões de fãs ao longo de várias gerações. E embora no Japão a palavra ninja talvez não evoque um orgulho nacional tão forte, no mundo do motociclismo ela representa algo diferente. Um legado de sofisticação mecânica, grandes sensações ao pilotar e um espírito competitivo sólido, chegando a estabelecer recordes mundiais memoráveis de velocidade. Mas apesar da relevância da Kawasaki Motors Corporation, quarta fabricante japonesa em vendas globais, rivalizando com Honda, Yamaha e Suzuki, essa subsidiária representa apenas cerca de 30% do faturamento anual da sua poderosa controladora, a Kawasaki Heavy Industries. A verdade é que a Kawasaki vai muito além das motocicletas. Ela carrega mais de 140 anos de história industrial, liderando setores estratégicos como construção naval, aviação, robótica, maquinário pesado e desenvolvimento aeroespacial. Como tudo começou para esse gigante industrial? Quem foi o visionário por trás do que a marca representa hoje? E é verdade que um filme de Hollywood foi o responsável por catapultar a série Ninja ao estrelato mundial? Hoje, voltamos ao Japão do século XIX para conhecer os origens, trajetória e sucesso da Kawasaki Heavy Industries, assim como o legado do seu fundador, Shozo Kawasaki. Para entender as origens da Kawasaki, precisamos voltar aos últimos anos do período Edo, uma era marcada pelo isolamento econômico e social do Japão, sob o rígido domínio do shogunato Tokugawa e seus clãs feudais. Shozo Kawasaki, nosso protagonista, nasceu em 10 de agosto de 1837, em Kagoshima, no sul da ilha de Kyushu, uma região onde a tradição samurai ainda pulsava forte, moldada pela influência do poderoso clã Satsuma. Mas Shozo não nasceu entre espadas, e sim entre sedas. Sua família era comerciante de kimonos, parte de uma respeitada classe mercantil, embora sem os privilégios da elite guerreira. Naquela época, um kimono não era apenas uma roupa, era um símbolo de status, elegância e pertencimento. Os mais refinados, feitos com técnicas artesanais e tecidos exóticos, eram verdadeiros artigos de luxo nos mercados da região. Assim, Shozo cresceu imerso no atendimento ao cliente e na administração de todas as etapas do comércio. Observava o pai escolhendo os materiais, negociando preços e, acima de tudo, preservando uma reputação impecável, algo essencial numa sociedade baseada na confiança. No entanto, algo em Shozo ia além dos tecidos dobrados. Kagoshima não era totalmente isolada do mundo exterior. O clã Satsuma, desafiando discretamente as restrições do shogunato, havia começado a manter relações comerciais clandestinas com portos estrangeiros, sobretudo com as ilhas Ryukyu, hoje Okinawa, e outras regiões asiáticas. Essas trocas não traziam apenas mercadorias, mas também ideias. Relatos sobre navios imensos, máquinas a vapor e tecnologias inimagináveis para o Japão daquela época começaram a circular, e essas histórias acenderam uma chama no imaginário de Shozo. O comércio de kimonos era um ofício nobre, mas para ele, o mundo parecia pequeno demais. A vontade de ir além o levou, aos 17 anos, a se mudar para Nagasaki, um dos poucos portos abertos ao comércio exterior.
Foi lá que ele, pela primeira vez, viu a verdadeira dimensão do planeta. Navios de aço, chaminés soltando fumaça, estruturas que desafiavam tudo o que conhecia. Enquanto o Japão ainda navegava em barcos de madeira, as potências ocidentais cortavam os mares com motores a vapor e cascos metálicos. Para Shozo, aquilo não foi uma ameaça, foi uma inspiração. Naquele momento, diante do choque brutal entre tradição e modernidade, nasceu a ideia que guiaria sua vida inteira: modernizar o Japão, uma hélice de cada vez. Após quase uma década imerso na vibrante e cosmopolita vida do porto de Nagasaki, Shozo já não era mais um jovem aprendiz, era um comerciante experiente. Construiu uma rede de contatos estratégicos e, aos 27 anos, com todas as suas economias e uma convicção inabalável, mudou-se para o dinâmico porto de Osaka para fundar sua primeira empresa de transporte marítimo. Mas o mar, assim como a vida, pode ser cruel com os corajosos. Seu navio principal naufragou em meio a uma tempestade e com ele afundou também sua jovem companhia. Foi seu primeiro grande fracasso e sua primeira grande lição. Longe de desistir, decidiu permanecer no setor naval. Passou a trabalhar para uma empresa que controlava o comércio de açúcar com Okinawa. À primeira vista, parecia um passo para trás, mas, na prática, era um movimento estratégico. Essa firma permitiu que Shozo se envolvesse diretamente na construção de embarcações ao estilo ocidental e, mais importante ainda, lhe abriu as portas para círculos diplomáticos onde se formavam as futuras elites de um novo Japão. E esse novo Japão chegou antes do que se imaginava. Em 1868, o shogunato Tokugawa colapsou, encerrando quase 300 anos de isolamento. Começava a Era Meiji, um período de reformas radicais, modernização industrial e abertura ao mundo. Shozo Kawasaki, que anos antes já sonhava em modernizar seu país através da indústria naval, encontrou finalmente um terreno fértil. Sua ambição chamou a atenção de figuras influentes do novo governo, especialmente Matsukata Masayoshi, um político visionário e poderoso, também natural de Kagoshima, que apostou boa parte de sua fortuna pessoal em apoiar Shozo. Graças a esse apoio, em 1878 foi fundado o estaleiro Kawasaki Tsukiji Shipyard, em Tóquio. Não era apenas uma empresa, era o embrião de um império industrial. Desta vez, com recursos, talento e respaldo político, Shozo Kawasaki passou a construir navios comerciais de aço capazes de competir com os ocidentais. Seu estaleiro tornou-se um símbolo da nova era Meiji e uma peça-chave na formação da Marinha Imperial Japonesa. O primeiro grande impulso veio em 1894, com o início da Primeira Guerra Sino-Japonesa. O Estado precisava de navios e armamentos. Shozo forneceu ambos, assinou contratos milionários e transformou sua companhia em um fornecedor essencial de defesa e transporte. Mas com o crescimento, veio a necessidade de se transformar. Em 1896, ele reorganizou a empresa e cedeu a presidência a Kojiro Matsukata, filho de seu antigo benfeitor. O estaleiro foi rebatizado como Kawasaki Dockyard Company. Shozo, no entanto, não se retirou por completo. Continuou como conselheiro até sua morte, em 1912, aos 75 anos. Durante esse período, testemunhou marcos que consolidaram seu legado. Em 1902, a empresa construiu o Dique Seco de Kobe, uma obra monumental capaz de receber embarcações de até 6.000 toneladas.
hoje considerado um patrimônio industrial do Japão moderno. E em 1906, a Kawasaki realizou o que antes parecia impossível. Produziu o primeiro motor a vapor naval 100% desenvolvido em solo japonês. A independência tecnológica já não era mais um sonho, era uma realidade. Esse avanço abriu um novo capítulo. Em 1911, a empresa expandiu suas operações com a fundação da planta Hyogo Works, dedicada ao desenvolvimento ferroviário e à fabricação de locomotivas. Os trilhos, assim como os oceanos, também carregariam o nome Kawasaki. Shozo Kawasaki não viveu para testemunhar toda a glória de seu império, mas construiu os alicerces de um dos conglomerados mais resilientes e influentes da Ásia. Um império que ainda teria de sobreviver a crises econômicas, guerras mundiais e às águas turbulentas do século XX. No início do século XX, a Kawasaki Dockyard já não era apenas um estaleiro, era uma engrenagem essencial do novo Japão industrial. E com o início da Primeira Guerra Mundial, seu papel tornou-se ainda mais relevante. Embora o Japão não tenha participado diretamente dos combates europeus, seus estaleiros se transformaram em centros estratégicos de produção naval, fabricando navios de carga, contra-torpedeiros e, mais tarde, submarinos. Mas esse conflito foi apenas um prelúdio. A expansão territorial do Império Japonês exigia mais do que navios. O exército precisava de transporte terrestre, capacidade logística e domínio aéreo. Foi assim que a Kawasaki passou a se diversificar ainda mais. O aço já não era moldado apenas em cascos de navios, agora também daria forma a veículos, trens e aeronaves. Em 1928, sua divisão ferroviária atingiu tal dimensão que foi reorganizada como uma entidade própria, Kawasaki Railcar Manufacturing. O Japão havia pisado fundo no acelerador industrial e a demanda por trens era simplesmente imparável. Mas a modernização já não bastava. Com a invasão da Manchúria em 1931 e a crescente militarização do país, a Kawasaki respondeu ao novo chamado do poder imperial. Em 1937, fundou uma nova subdivisão focada exclusivamente no projeto e produção de aeronaves. Assim nascia a Kawasaki Aircraft. A firma, fundada por Shozo Kawasaki, havia se transformado no coração do complexo militar industrial do Império do Sol Nascente. Seus caças e bombardeiros acompanharam as ofensivas do exército por todo o Ásia. Entre eles, destacaram-se o Kawasaki Ki-3, um bombardeiro tático utilizado na Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Ki-10, um biplano que participou da ocupação do norte da China, e o Ki-60 e um Hien, um dos poucos caças japoneses com motor refrigerado a líquido amplamente empregado durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Kawasaki, ao lado da Mitsubishi Heavy Industries, já era um dos conglomerados mais poderosos do país. Sua infraestrutura era vasta, sua influência política considerável e sua ligação com o Estado total. Mas essa prosperidade estava construída sobre um terreno instável. Quando o Japão entrou formalmente na Segunda Guerra Mundial, sua produção estava no auge. Porém, com a derrota do Império e a rendição incondicional em 1945, tudo ruiu. A punição foi severa. As forças aliadas intervieram diretamente na empresa. Toda a produção militar foi proibida. A reputação corporativa ficou marcada pela colaboração com o regime imperial. E embora a Kawasaki não tenha sido formalmente dissolvida, já que não era considerada parte dos grandes Zaibatsu,
como a Mitsubishi ou a Sumitomo, foi obrigada a passar por uma reestruturação completa. Era preciso se reinventar ou desaparecer. Em meados do século XX, um Japão ferido e em plena reconstrução buscava novos caminhos para revitalizar sua indústria. E é aqui que entra em cena uma divisão que mudaria para sempre o destino do nome Kawasaki, Kawasaki Aircraft. Enquanto os outros ramos do conglomerado retomavam suas funções, a Kawasaki Dockyard, voltada para a construção de navios comerciais e submarinos de pesquisa, e a Kawasaki Railcar, se posicionando para obras futuras como o Shinkansen japonês ou o fornecimento de vagões para o metrô de Nova York, a Kawasaki Aircraft encontrou nas motocicletas seu passaporte para o mundo moderno. Impedida de fabricar aviões militares, a divisão ainda conservava um capital técnico imenso, especialistas em aerodinâmica, motores de alto desempenho e uma obsessão pela precisão. Em vez de desaparecer, canalizou esse conhecimento para uma nova fronteira, o transporte civil. A virada não foi imediata. Primeiro, chegaram como fornecedores. Em 1953, desenvolveram motores de 4 tempos, uma façanha tecnológica para a época, para a Meguro Manufacturing Company, um dos fabricantes de motocicletas mais antigos do Japão. Depois, em 1956, colaboraram com a Meihatsu, dando vida à popular Meihatsu 125-500. A oportunidade definitiva surgiu em 1963. A Meguro, à beira da falência, foi incorporada pela Kawasaki, e com isso, nasceu a Kawasaki Motorcycle Company Limited, a nova divisão dedicada exclusivamente ao design e produção de motocicletas. O primeiro resultado foi o modelo B8. Não era apenas uma moto, era uma declaração de intenções de uma marca que havia nascido da engenharia militar, mas que agora buscava dominar as ruas do mundo civil. E não demoraram a cruzar fronteiras. Em 1966, a Kawasaki lançou a W, um de 650 cilindradas, inspirada em motocicletas britânicas, mirando diretamente o mercado norte-americano. Era uma aposta ousada. Os Estados Unidos viviam uma era de ouro econômica, sedentos por velocidade e veículos de alto desempenho. Exatamente o que a Kawasaki estava pronta para oferecer. Em 1968, fundaram a Kawasaki Motors Corp USA para gerir sua presença direta no país, sem intermediários, sem barreiras. A ofensiva ao mercado global estava oficialmente lançada. E em 1969 chegou o primeiro grande ícone, a Mach 3. Um modelo de 500 cilindradas que percorria o quarto de milha em apenas 13 segundos. Na época, era a motocicleta de produção mais rápida do mundo. Um míssil sobre rodas que desafiava tudo o que se conhecia. Nesse mesmo ano, outro detalhe marcaria sua identidade para sempre: a cor verde-limão. Na corrida de Daytona de 1969, a Kawasaki A1R apareceu pintada com esse tom vibrante, desafiando superstições. O verde era considerado um azar nas pistas. E apostando numa imagem única, a partir dali, o verde Kawasaki se tornaria uma assinatura inconfundível. O fim da década trouxe uma virada histórica no modelo de negócios. Em 1969, as 3 grandes divisões, Dockyard, Railcar e Aircraft, junto com a jovem Kawasaki Motorcycle Company, se fundiram sob uma única entidade, Kawasaki Heavy Industries Limited, com KHI. Assim nascia oficialmente o colosso que conhecemos hoje.
Com sua nova estrutura consolidada, a KHI entrou na década de 1970 com uma ambição renovada. E por sua vez, a Kawasaki Motorcycle Company, agora com mais força operacional e financeira, se preparava para um salto em inovação, expansão e tecnologia. Em 1973, chegou um modelo icônico, a Z1, a pioneira da lendária série Z, também conhecida como 900 Super 4. Essa superbike contava com um motor de 4 cilindros em linha e 903 cilindros cúbicos, capaz de gerar 82 cavalos de potência e ultrapassar os 210 km por hora. Seu desempenho era impressionante, mas não foi apenas a velocidade que a transformou em lenda. Era o equilíbrio entre potência, design e sofisticação. Uma motocicleta que redefiniu o que uma superbike poderia ser. 4 anos depois, em 1977, chegou outro ícone, a KZ1000. Com um motor ainda mais potente, foi a rainha absoluta das corridas de resistência e do drag racing, elevando a reputação da Kawasaki como fabricante de alto desempenho. Mas se os anos 70 construíram o prestígio, os anos 80 marcaram sua consagração. Foi uma década de ouro. Tudo começou com a Z1100 GP, lançada em 1981, desenvolvida em parceria com a Bosch Industries. Foi a primeira motocicleta de produção a incorporar um sistema de injeção eletrônica de combustível, uma revolução técnica que desafiava diretamente a Honda e a Yamaha. No entanto, o lançamento mais importante da década ainda estava por vir. Após 6 anos de desenvolvimento em segredo, em 1984, nasceu o maior emblema da Casa Verde, a GPZ 900R, a primeira da série Ninja. Um chassi leve, motor de 908 cilindros cúbicos e uma velocidade que ultrapassava os 240 km por hora. Era, sem dúvida, a motocicleta mais rápida do mundo. Mas além de ser uma proeza mecânica, ela tinha algo mais: personalidade. Foi Mike Vaughan, diretor de marketing da Kawasaki USA, quem propôs seu apelido icônico, Ninja. Inspirado nos guerreiros silenciosos do Japão feudal, o nome combinava perfeitamente com a filosofia do modelo: rápido, letal e surpreendente. E como se não bastasse, o cinema lhe daria seu momento de glória definitiva. Em 1986, a GPZ 900R foi eternizada por Tom Cruise no filme Top Gun. Uma cena dizia tudo: Maverick competindo em velocidade com um caça F-14 Tomcat. Foi a explosão perfeita de adrenalina, estilo e cultura pop. A Ninja se tornou um objeto de desejo global. Desde então, a série Ninja não parou de evoluir. Cada nova geração manteve vivo o DNA de velocidade, inovação e agressividade. Da Z11 de 1990, capaz de se aproximar dos 300 km por hora, até as hiperesportivas do novo milênio, a Ninja H2 e sua versão de pista, a Ninja H2R, verdadeiras feras tecnológicas que beiram os 340 km por hora, graças ao motor com superalimentação. Mas a Kawasaki não olhou apenas para as pistas. No fim dos anos 90, expandiu sua linha com as Vulcan. Inspiradas no estilo clássico das cruisers americanas, modelos como a Vulcan 1000 e 500 Classic ofereciam uma experiência diferente. Potência tranquila, conforto na estrada e design robusto. Uma homenagem ao espírito da liberdade sobre duas rodas. Ao mesmo tempo, começava uma sequência imbatível no Campeonato Mundial de Superbike. Essa categoria, que utiliza motos baseadas em modelos de produção, tornou-se o campo de batalha ideal para provar o domínio da Kawasaki. As vitórias não eram apenas troféus. Se transformavam em vendas, prestígio e uma legião de fãs que não para de crescer.
Das ruas de Tóquio aos circuitos da Europa, dos arranha-céus de Nova York aos desertos da Austrália, a Kawasaki havia conquistado o mundo e o fez com uma fórmula simples, porém poderosa: engenharia de ponta, design ousado e um rugido verde impossível de ignorar. Nas últimas 2 décadas, a KHI confirmou aquilo que seus próprios fundamentos já anunciavam. Não é apenas uma fabricante, é uma força estratégica no cenário industrial global. No início do século XXI, a companhia mantinha operações em 50 países. Hoje, sua bandeira trêmula em mais de 100 nações, com uma rede logística e tecnológica que conecta fábricas no Japão a centros de inovação na Europa, América e Sudeste Asiático. E embora seu nome esteja indissociavelmente ligado ao rugido das motocicletas, essa é apenas uma de suas faces, porque a Kawasaki não é apenas uma marca, é um ecossistema industrial. Além da divisão de motocicletas, responsável por pouco mais de 30% do faturamento, a Kawasaki Aerospace Systems representa cerca de 20%. É o segundo maior fornecedor de tecnologia para as forças de autodefesa do Japão, ficando atrás apenas da Mitsubishi. Suas fábricas produzem desde drones e helicópteros até trens-bala e braços robóticos. Cada peça carrega o mesmo selo: precisão, resistência e inovação. E sua presença ultrapassa fronteiras. Motores projetados pela Kawasaki impulsionam aviões como o Boeing 777 e o futurista 787 Dreamliner. Também colaboram com a Airbus e participaram do desenvolvimento de componentes para satélites, estações espaciais e veículos autônomos. Em números, a escala desse império impressiona. Mais de 40 mil funcionários em todo o mundo, receitas anuais superiores a 14 bilhões de dólares e um prestígio que rivaliza com gigantes como a Hyundai Heavy Industries ou sua conterrânea, a Mitsubishi Heavy Industries. Mas além dos números, a Kawasaki já se posiciona para a próxima grande transformação: a era do hidrogênio, da eletrificação e da automação total. Estão desenvolvendo motocicletas híbridas, submarinos com propulsão limpa e trens sem condutor. Sem dúvida, o futuro não os intimida, os inspira. E talvez essa seja a verdadeira essência do legado de Shozo Kawasaki, um espírito industrial que nasceu nos cais de Nagasaki, foi forjado entre guerras e reconstruções, e hoje é um autêntico emblema da filosofia japonesa. E assim, encerramos a história da Kawasaki, um colosso industrial que nasceu entre samurais e navios a vapor, mas que alcançou a glória mundial sobre 2 rodas, ao som do rugido da lendária série Ninja. Se você é fã da Kawasaki, da linha Ninja ou do universo motor, não esqueça de deixar seu comentário. E se essa história te prendeu, talvez você queira descobrir como uma empresa nascida entre órgãos e partituras acabou criando alguns dos motores mais icônicos do motociclismo moderno, Yamaha. Nos vemos no próximo vídeo.